A gente sabe que a Polícia Federal, ela é muito técnica, como tudo na era Lula. Aí você se pergunta, né? Com a Polícia Federal tão técnica e conhecendo o PT, conhecendo o Lula, como é que chega a informação na mão da Malu Gaspar do contrato com o Vorcaro? Como é que um caso tão caro, tão crítico, chegou na mão da Malu Gaspar, sabe? Ela não achou no Google. A Malu Gaspar chegou a colocar prints do contrato. Começar do começo, né? O pessoal ficou cobrando, e aí? Tem que falar uma coisa, vocês não vão se pronunciar sobre isso? Uma acusação gravíssima. E aí foram publicadas notas. Primeiro a nota do ministro, aí depois o Banco Central soltou a nota. Mas começando do Banco Central, né? Diz que reunião de Galípolo com Dom Pedro III tratou de lei Magnitsky e não cita o Master. Mesma versão para o encontro foi dada mais cedo pelo ministro. Manifestação foi publicada após jornalista reportar suposta conversa para falar da crise no Banco Master. E antes já tinha a fala do ministro. O ministro disse que reuniões com Galípolo foram para discutir lei Magnitsky e não cita Banco Master. O ministro disse que falou de consequências da sanção, a mesma versão dada pelo Banco Central. A manifestação acontece após o jornal noticiar a suposta conversa. Ao longo do dia, foi publicada uma segunda nota, mas bem lá para o final do dia. Enfim, conforme as primeiras notas foram publicadas, vocês podem ver aqui a reação. A matéria do Merval Pereira era às 10 da noite de ontem, mas a segunda nota do ministro só foi sair basicamente de madrugada. Primeiro, Lauro Jardim, né? Em nota, Dom Pedro III tergiversa e não responde diretamente se conversou com Galípolo sobre o Master. O Merval Pereira diz que Dom Pedro III e Galípolo fugiram do assunto. Para minha surpresa, não é apenas a direita que está vendo para essa situação como um todo, como se fosse, sei lá, uma situação pontual. Existem pessoas na esquerda também que estão analisando que tem algo maior no meio disso tudo, porque, vazamento logo para Globo. Não sei se vocês vão lembrar de indagações que fazíamos ao longo do mês passado. Esse mês também, que era o seguinte, né? Faz mais do mês passado. Gente, olha só. A Polícia Federal é do Lula. Sem minhas palavras, sem nenhum tipo de acusação, gigantesca. A gente sabe que a Polícia Federal, ela é muito técnica, como tudo na era Lula. Aí você se pergunta, com a Polícia Federal tão técnica e conhecendo o PT, conhecendo o Lula, como é que chega a informação na mão da Malu Gaspar do contrato do Vorcaro? Um caso tão crítico para a República como um todo. Porque é político do Centrão, bateu no judiciário também, grandes empresários. Como é que um caso tão caro, tão crítico chegou na mão da Malu Gaspar, sabe? Ela não achou no Google. A Malu Gaspar chegou a colocar prints do contrato, que se concluído seriam em torno ali de 120 e poucos milhões, quase 130. Sabe? A Malu Gaspar é uma jornalista sênior, veterana da Globo. Jamais, ela tem a coluna só dela. Ela fala diretamente com os chefes de jornalismo da Globo e dificilmente estaria se movendo num caso como esse que choca a República como um todo, sem a anuência da família Marinho. Quem manda no pedaço. E o nosso companheiro aqui, nosso amigo Léo, Globo dobra a aposta contra Moraes e diz que ele tergiversou em sua nota sobre o diálogo com Galípolo. E você vê que é uma dobradinha da Malu Gaspar com o Lauro Jardim, nosso porta-voz do mercado financeiro, que trabalha lá na Globo, também tem sua própria coluna. Aí, a Globo, ontem no Jornal Nacional, dedicou um tempo nisso daí. E aí, primeiro, a menina que apresenta, ela basicamente reportou sobre as notas. Só que depois disso, veio esse senhor para começar a trazer, alguns pontos aí que você fica assim, rapaz, imagina como é que o telespectador em casa reage diante de tantas informações estranhas, pelo menos que não são tão normais de se ver ao longo da República. Vamos aqui ouvir juntos, Escuta só. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, divulgou uma nota sobre a reunião dele com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. Segundo Moraes, esse encontro foi para tratar sobre as implicações da lei Magnitsky, aplicada pelos Estados Unidos. O texto não menciona o caso do Banco Master. A nota diz o seguinte, abre aspas, o ministro Alexandre de Moraes esclarece que, em virtude da aplicação da lei Magnitsky, recebeu para reuniões o presidente do Banco Central, a presidente do Banco do Brasil, o presidente e o vice-presidente jurídico do Banco Itaú. Além disso, participou de reunião conjunta com os presidentes
presidentes da Confederação Nacional das Instituições Financeiras, da FEBRABAN, do BTG e os vice-presidentes do Bradesco e do Itaú. Em todas as reuniões foram tratados exclusivamente assuntos específicos sobre as graves consequências da aplicação da referida lei, em especial a possibilidade de manutenção de movimentação bancária, contas correntes, cartões de crédito e de débito. Fecha aspas. O Banco Central também divulgou uma nota em que confirma que manteve reuniões com o ministro Alexandre de Moraes para tratar dos efeitos da Lei Magnitsky. Pronto, até aqui foi, vou falar aqui o que teve nas notas, tudo bem. Se fosse só isso, era aquela passada de pano básica da Globo, né? Só que vem lá o outro jornalista. Olha o que ele vai falar agora. Segundo reportagem do jornal O Globo, publicada ontem, Moraes entrou em contato com o presidente do BC para discutir a venda do Banco Master ao Banco de Brasília, o BRB. A reportagem informa que Moraes procurou Galípolo ao menos 4 vezes, por ligações telefônicas e presencialmente. O Banco Central barrou a venda do banco em setembro. Segundo as investigações da Polícia Federal, entre outras irregularidades, o Master fraudou papéis vendidos ao BRB com conhecimento do banco, que é público. A PF estima a fraude em 12 bilhões de reais. Ainda de acordo com o jornal O Globo, a mulher de Moraes, a advogada Viviane Barsi de Moraes, tem um contrato de prestação de serviços com o Banco Master, que previa o pagamento de 3 milhões e 600 mil reais mensais durante 3 anos, a partir de janeiro de 2024, o que renderia 129 milhões de reais no total. As notas de Moraes e do BC não mencionam as ligações telefônicas sobre o Master informadas pelo Globo. As notas não respondem sobre isso, não falam no que disse o Globo. Depois que ela fala a nota, o cara se dedica a explicar todos os pormenores. Olha, gente, o jornal, a gente aqui da Globo falou isso, a gente revelou isso, a polícia... Você viu que a Polícia Federal revelou também? Rapaz, estranho esse comportamento da Globo. Pois bem, aí vem a Malu Gaspar, né, ao longo do dia de ontem, depois das notas, ela foi uma das primeiras, né, a apontar... Tinha coisas estranhas, né? Até porque, né, já que ela está acusando, ela deveria sustentar algumas coisas. Enfim, não vou falar muito. Vou deixar que a própria Malu Gaspar se explique. E eu acho também isso é muito interessante. Como a Malu Gaspar recebeu... Assim, ouviu os rumores. Ok, é jornalismo. É realmente o Galípolo pode falar. Às vezes o Galípolo falou pra alguém, que falou pra alguém, que chegou na Malu Gaspar. Ok, isso é padrão de jornalismo. Agora, como a Malu Gaspar teve acesso a documentos apreendidos pela Polícia Federal do Lula? Do Lula! Rapaz, bicho, essa é a pergunta de milhão. Acho que o povo não tá percebendo. Tem que perguntar pro Lula isso. Lula, como é que a Polícia Federal deixou vazar para a Malu Gaspar o contrato de 129 milhões, irmão? Vamos ver a Malu Gaspar. Existe essa reunião que realmente o ministro diz na nota que discutiu exclusivamente a Lei Magnitsky. Mas veja, Júlia, que ele comentou sobre uma reunião que foi feita com o FEBRABAN, executivos do Itaú, executivos do BTG Pactual, e por um acaso eu fiz uma reportagem sobre essa reunião na época, e essa reportagem foi publicada no blog dia 11 de agosto. Ela se refere a uma reunião ocorrida na primeira semana de agosto, 6 ou 7 de agosto, dias depois da Magnitsky, que ocorreu no dia 30 de julho. Você prestou atenção nisso? Falando de uma outra reunião. A reunião a qual eu me refiro não é a reunião a que o ministro Alexandre de Moraes está se referindo. É uma outra reunião. O que é que a Malu Gaspar tá falando? Ó, a nota. Ela falou, não, a reunião que teve, que a gente se encontrou, foi pra falar de Magnitsky e tudo mais. Só que ela falou, olha, essa reunião que ele tá falando e que ele cita, não, eu tava com o cara do BTG, eu tava com isso, eu reportei essa matéria. Aí vem Josias. Se Viviane não fosse sua mulher, o ministro chamaria a Polícia Federal. É que o Josias quis falar com isso, né? Temos imagens. Ele falou isso em vídeo. Lula, se a doutora Viviane Barsi não fosse mulher do Alexandre de Moraes, o ministro chamaria a Polícia Federal. O Alexandre de Moraes quebrou finalmente o silêncio. Ele negou, por meio de nota, tenha feito lobby junto ao Banco Central para destravar um negócio que interessava a um cliente da banca advocatícia da sua mulher, a Viviane Barsi. Se o Alexandre de Moraes me disse as suas explicações com a mesma régua que aplica às defesas dos réus que lhe chegam à mesa, ele não hesitaria em chamar e acionar a Polícia Federal. Ele consideraria que o caso requer investigação. Estamos diante da seguinte cena, Fabiola.
o xerife do Supremo admitiu que conversou com o Gabriel Galípolo, porque ele alega que não tratou de Master, tratou apenas das sanções da lei Magnitsky, que pesavam sobre ele. Né? Nas pegadas da repórter Malu Gaspar, do jornal o Globo, também a repórter Daniela Lima, do UOL, apurou que o Master fez parte da conversa. Falaram de Magnitsky, mas também falaram sobre o Master. O que seria apenas uma impertinência se torna uma suspeição quando se sabe que a advogada da Viviane Bastos, a mulher do Alexandre de Moraes, foi contratada por 3,6 milhões de reais por mês durante 3 anos para cuidar dos interesses do banqueiro ostentação Daniel Porcaro, o dono do Master. Então, Fabiola, esse é o problema de ministros do Supremo que não se preocupam com as aparências e permitem que forme em torno do seu gabinete essa aura de suspeição. Na mesma linha do Josias, vem lá o Eduardo Oineg, Bandeirantes. Vem falar da mudança de comportamento do ministro. Qual seria a reação do ministro Alexandre de Moraes se ele soubesse que a mulher do presidente da República, a mulher do presidente do Senado, a mulher do presidente da Câmara, se ele soubesse que uma delas assinou um contrato com o Banco Master para receber 129 milhões de reais em parcelas mensais de 3 milhões e 600 mil. E se depois saísse a notícia de que o marido poderoso procurou o presidente do Banco Central meses antes da liquidação do Master. Se esse caso caísse nas mãos dele, será que o ministro mandaria investigar usando o rigor que fez a fama dele, retendo passaporte, eventualmente mandando colocar tornozeleira eletrônica, ou adotaria um novo comportamento passivo que adotou agora, comportamento que se estende ao Supremo depois que vazou que a mulher do contrato é a dele e que a visita ao Banco Central foi ele quem fez? E por fim, a turma da Globo, né, lá do Valor Econômico, diz que aumenta o custo político de conter pedidos de impeachment contra o Supremo no Senado. Na verdade tem uma coisinha só depois dessa matéria, mas coisa rápida, só a imagem. O custo político para represar um pedido de impeachment, né, contra o ministro, aumentou depois da notícia da Malu Gaspar, né? Desta vez não se trata de um embate com o bolsonarismo para intimidar o judiciário no processo de punição às tentativas de golpe entre 21 e 23, pronto. Qual foi o golpe que foi tentado em 2021? Qual foi o golpe que foi tentado em 2022, 2023? Tu entende o que é a imprensa, bicho? Rapaz, eu não suporto o consórcio, bicho. É muita desonestidade. Enfim, o ministro teria atuado para beneficiar o empresário, cliente do escritório de advocacia de sua mulher, o que seria gravíssimo, independentemente do valor do contrato, e estabeleceu a prestação de serviço. A conduta seria imprópria, mesmo se fosse um contrato pro bono, né, de graça. E nesse caso, o contrato era muito alto. A oposição poderia novamente ir em busca da cabeça do ministro no Senado, desta vez revestido do discurso da moralidade, de modo ofensivo, e não em meio à polêmica sobre os atos golpistas, abordagem eminentemente defensiva. Não é pequena a blindagem política de Porcaro, preso no dia 18, e solto 11 dias depois. O sigilo sobre as investigações, imposto pelo Toffoli, decretado no dia 3 de dezembro, a comprova. Essa circunstância, somada ao fato de que o Legislativo está em recesso, esfria a temperatura do caso. O impeachment de um ministro segue sendo um cenário pouco provável, mas a discussão sobre esta hipótese tende a ultrapassar a bolha bolsonarista, e o Supremo deixa de ter na polarização política do país um aliado natural. Será? Petistas se colocam, né, ao lado dele. Agora o consórcio realmente vem subindo um tom. E eu encerro o vídeo com essa imagem aqui, né? O Brau postou ontem lá no Twitter e eu fiquei pensando. Olha o que foi feito só com base num relato. A gente não teve acesso até hoje às imagens. Pra mostrar, né? Lembra? A Globo pegou um homem. O filho dele é um homem, adulto. E pintou como se fosse uma criança. Como se a cidade dá um tapa. Lembra do caso da família Mantovani? E nesse caso aí, do que tá diante de nós. A imprensa tá começando a botar as garrinhas de fora, né? Mas a imprensa em outros cenários age normalmente de forma muito mais intensa.